Eu lembro que quando eu comecei a gostar de moto, ainda não entendia muito sobre elas, eu ouvi pela primeira vez a expressão moto naked e nunca tinha ouvido falar nisso, eu não sabia que estilo que era. Aí eu cheguei em um amigão meu que já entendia muito de moto na hora, lá na época, e ele me explicou da melhor forma possível. Ele disse que as nakeds eram as motos esportivas sem carenagens. E isso faz todo sentido, porque se a gente pensar que naked lá em inglês significa pelado, a gente tem aqui uma moto de performance com o motor exposto. E as motos naked, elas já existem há muitos anos aqui no Brasil, a gente tem vários modelos delas, elas fazem muito sucesso, a gente gosta muito delas. E recentemente, quer dizer, recentemente não, já tem algum tempo, né? Foi em 2014 que a gente pôde descobrir uma coisa diferente que a gente até então não conhecia muito, né? O coração dos motociclistas passou a bater mais forte quando a gente descobriu a 07, que foi quando a Yamaha trouxe ela para cá ainda na sua primeira geração. Nesse vídeo hoje a gente vai fazer um review. Eu sei que isso é muito complicado fazer review, faz tempo que a gente não faz, mas a gente se amarra em fazer. E a gente vai trazer hoje aqui os pontos positivos e negativos da Yamaha MT-07 2021. Então é isso, estamos aqui com a MT-07, pela primeira vez um vídeo dedicado a ela aqui no canal. Como o Hugo Renault acabou de dizer muito bem, definiu aí, né, as características do que definem uma naked, né? Então aqui a gente tem uma MT-07, uma legítima naked, uma das nakeds mais vendidas do Brasil, né? Um sucesso aqui da Yamaha, MT-07, com seus 2 cilindros, e que tem uma moto que te entrega uma coisa mais crua, digamos assim, né? A Yamaha tem um pouco dessa tradição, né, de entregar motos um pouco mais cruas. Se você for lembrar de uma das motos que é mais famosas da Yamaha aqui no Brasil, fez muito sucesso no tempo que ela esteve em linha, a XT660 é um exemplo disso, uma moto que era muito querida na sua categoria, mas que passou seu período assim, de existência aqui no Brasil durante muito tempo, sem entregar nada demais em se falando de tecnologia, né? Então sim, a Yamaha costuma entregar motos mais cruas, mas não significa que são motos ruins, muito pelo contrário. Vocês vão ver aqui que a gente tem uma joia aqui debaixo desse tanque, que é esse motor aqui, e algumas outras coisas muito legais, e claro, alguns pontos negativos que a gente vai passar aqui também. Eu quero puxar a atenção aqui para o design, porque é uma característica dessa moto que, de certa forma, é polêmica. Polêmica por quê? Primeiro porque é muito bem aceita a questão do design das MTs, né? Essa pegada agressiva, desde que elas apareceram, né? MT significa Masters of Torque, vocês vão entender melhor ao decorrer desse vídeo, mas desde que elas apareceram, fizeram muito sucesso com o visual, porém, aqui no Brasil a gente já tem algo a se puxar a orelha aqui da Yamaha, né? Porque a moto já foi renovada em seu design lá fora e aqui a gente está com o modelo 2021 que não está atualizado, né? Tem gente até que faz a brincadeira de que essa aqui é a Phaser 250-07. Não é pra tanto, galera, não é assim. Aqui a gente tem um motão de verdade. Essa moto é sensacional, é uma naked pura, mas que não entrega aí farol de LED ainda, né, velho? Outro fator que colabora muito com a ciclística da 07 são as suspensões. Na dianteira a gente tem Showa do tipo telescópica com 130 mm de curso e 41 mm de diâmetro, que não oferece nenhum tipo de regulagem. Já na traseira é tipo mono, também Showa com 130 mm de curso e horizontal, dessa vez com ajustes de pré-carga da mola, retorno e compressão em 9 níveis. Eu diria que nessa moto aqui a suspensão está muito honesta e já está de bom tamanho, porque a maioria das pessoas vai exigir dela em uma situação de dia a dia ou em uma situação de estrada. Se você não for o Rafael Pasqualini e quiser concorrer ao Pikes Peak, acho que você não vai precisar querer fazer nenhum ajuste. Mas se você for um piloto de competição e quiser colocar a MT em uma situação de maior performance ainda, você pode muito bem querer sim trocar os elementos do freio, colocar componentes de mais alto nível, enfim. Se esse não for o cenário, eu diria que a suspensão está bem tranquila para atender a maioria das necessidades que a gente precisa, tanto na cidade quanto na estrada. A suspensão já está pronta já de fábrica para entregar uma pilotagem, uma ciclística muito interessante. Você pode entrar com vontade nas curvas, seja de médio, de alta cilindrada. A suspensão vai te ajudar nesse momento e vão se comportar muito bem. Uma coisa que fez essa moto aqui agradar muita gente em questão de design é porque não importa o modelo que você vai escolher, né? Não importa a cor que a Yamaha disponibilize para ela, você sempre vai encontrar uma moto com acabamento mais sóbrio, né? Peças em que outras motos ou até outras gerações de motos da Yamaha Naked nessa pegada seriam cromadas, aqui a gente tem um acabamento em preto ou num acabamento mais fosco, né? Então isso tudo deixa essa moto com uma pegada que agradou mais a galera, né? E toda essa pegada mais sóbria, trazendo esse acabamento mais fosco, mais preto nas peças,
somada com esse escapamento mais curto, né? Esse escapamentinho, essa ponteirinha bem curtinha que a galera das Nakeds se amarra, com o perdão do trocadilho, você já vai encontrar nessa moto aqui. Então também é mais uma coisa que costuma agradar o público de Nakeds. Outra característica de design dela, que na verdade acaba sendo uma característica técnica, né? Uma característica aqui de projeto, é que ela é uma moto com centro de gravidade muito baixo, né? E isso se reflete tanto visualmente, quando a gente vê na montagem da moto, aqui no entre-eixos dela, uma moto tão compacta, tão legal, uma Naked muito bem resolvida, e que ao mesmo tempo é um fator que torna ela justamente uma moto muito agradável de pilotar, e muita gente realmente optou pela MT-07. E ao falar de design, quando eu comecei a puxar aqui para o chassi e para essa característica dela de centro de gravidade baixo, a gente já começa a falar de ciclística também, né? Porque toda essa distribuição de peso, a posição de pilotagem, a posição das pedaleiras, a posição do guidão, tudo isso contribui para isso que eu acabei de falar. Então, na prática, como é que você vai perceber que essa aqui é uma moto realmente boa de ciclística, né? Por que a ciclística dela é tão elogiada? Na prática você vai perceber isso quando você entrar numa curva, quando você passar em um buraco, você vai ver que a suspensão, né, que é um dos itens que o Hugo acabou de falar, é uma coisa que funciona muito bem nessa moto, e a entrada dela de curva é uma coisa que vai te dar uma entrada com bastante segurança, apontando na curva, sem muito medo. Então realmente é uma moto legal, uma moto leve. É muito ruim quando a piada é uma bosta, você tem que fazer ela várias vezes. Na frente de plateia ainda. Vai. Oi gente, então o painel da 07 ela é o seguinte, eu gosto muito do painel dela porque, na minha opinião, conversa muito bem com o resto do design da moto. Vamos conhecer mais de pertinho as informações que ele nos oferece? Começando pelo começo, a gente já tem aqui logo de cara o velocímetro digital, aqui embaixo o conta-giro, aqui em cima o relógio, ó, são 5h30 agora em Brasília, nível do combustível e aqui ó, temperatura ambiente, né? Acho que no caso aqui tá quente pra caramba agora, a gente mora no deserto, né? Marcador de marcha, que agora está no neutro, mas não é só isso. Você vai ter aqui também, ó, o odômetro total, né? Vamos falar. Odômetro parcial 1, parcial 2. Olha que legal aqui, ó, não tá marcando nada porque autonomia instantânea, o quanto a moto consome enquanto a gente tá aqui, ó, enrolando o cabo. Depois a gente tem uma outra informação tão legal quanto que a autonomia média, veja bem, ó, essa unidade aqui está fazendo 18.7, motor já amaciado, chegando aí a 18.7, uma média, né, dentro da cidade. Isso aí pode mudar a qualquer hora, se for para a estrada, se quiser enrolar mais o cabo, se quiser enrolar menos, pode tanto subir quanto descer, depende de você. O consumo médio de uma moto é coisa sempre muito relativa. Temperatura do motor e, como eu falei antes, temperatura ambiente. Tá aí, ó, painel completo, sim, para a categoria que a moto oferece. Acho que a gente não pode esperar nada mais disso de uma moto que custa 40.490 hoje sem o frete. Modo de pilotagem, esquece, aqui você não vai encontrar nenhum, você só tem um modo só. Liga, engata a primeira e vai embora. E já tá de bom tamanho. Daí a gente sabe que hoje no Brasil, se você quiser uma moto com mais tecnologia, com mais recursos do que a 07 oferece, tu vai ter que gastar uma grana a mais, hein? No mínimo mais uns 5 mil. Quick Shifter ela também não vem de fábrica. Eu sei que muitos de vocês vão sentir falta porque é um acessório que é animal, principalmente uma moto desse estilo. Mas você pode encontrar um Quick Shifter para 07 no aftermarket aí de outras marcas. De repente você entra lá no site Madeira Performance, procura, os caras fazem tudo isso aí para ela. Não tem como falar de MT-07 sem dar um grande destaque para o motor, porque para mim o maior trunfo dessa moto é esse motor aqui, que entrega o torque em baixas e médias rotações, né? Essa é uma das características gerais assim da família MT. Afinal, MT significa Masters of Torque, mestres do torque. No geral, é graças ao motor que a 07 é uma moto muito enérgica. Se você nunca andou numa moto dessa e conhece o funcionamento do motor de 2 cilindros, você sabe do que eu estou falando. Aqui, as 689 cilindradas e refrigeração líquida. Isso é uma das coisas que fazem com que esse motor seja um motor torcudo, mas que ao mesmo tempo entrega uma suavidade na pilotagem que a gente conhece só nas motos de 4 cilindros, né? Porque quando se fala de motos de 2 cilindros, a gente sempre acaba pensando naquelas motos que vibram bastante, né, e que não tem tanta suavidade na pilotagem. Não é o caso das MTs, muito menos da MT-07. Então aqui você tem sim uma vibração ainda, mas é uma vibração bem leve, só para você lembrar que você está numa moto de 2 cilindros e não em cima de uma moto de 4 cilindros, né? Mas ela tem realmente uma suavidade maior em relação às outras 2 cilindros que a gente conhece por aí. E justamente, diferente de uma 4 cilindros, o mais legal que essa moto oferece aqui não é o top speed, é justamente
essa boa entrega de torque em médias rotações principalmente. E o torque máximo dela, que são de 6,9 kgfm, surge bem ali aos 6.500 giros. Depois disso aí, você sabe que você tem todo o torque dessa máquina aqui disponível para sua mão, transbordando, e aí é só curtir o resto da potência que vem ali um pouco depois disso, um pouco depois dos 9.000 giros. Aos 10 ela chega do vermelho, e aí é quando você sabe que você tem disponível ali 74,8 cavalos de potência máxima da 07. A não ser que você seja uma pessoa completamente bitolada em moto esportiva e não quiser saber de nada mais além disso na sua vida, você pode sim se divertir muito aqui na 07. Acho que diversão é a palavra certa. Pontos negativos tem? Claro que tem, toda moto tem, nenhuma moto é perfeita, por mais legal que ela seja. E na nossa opinião aqui, depois desse tempo com a 07 e depois de todo o tempo que a gente tem de intimidade com essa moto, que a gente já teve a oportunidade de andar nela em outras circunstâncias, até em autódromo, já aceleramos a do Rafa Pasqualin, que ele usou para ganhar Pikes Peak, então é uma moto que tanto eu conheço bastante como eu admiro muito. Mas vamos lá, o ponto em que eu quero chegar é que eu vou elencar alguns negativos aqui, o Guigão vai falar mais alguns depois, mas o primeiro deles é a falta da embreagem deslizante. Eu acho que uma embreagem assistida aqui ia ajudar ainda mais na pilotagem da moto, a tocada dela ia ficar mais gostosa, ia oferecer muito mais segurança. Tá faltando, que acho que poderia ter, para fazer com que esse câmbio trabalhasse de uma forma ainda mais responsiva e passando mais segurança para todos nós. Vamos lá que tem mais coisa. Eu sinto ainda muita falta de um amortecedor de direção. Eu sei que não são muitas motos que oferecem hoje em dia já de fábrica, basicamente é só a Kawasaki que entrega, mas posso estar errado, me ajudam aí depois através dos comentários. E aqui eu sinto muita falta de um amortecedor de direção, porque a 07, sendo muito leve da forma como ela é muito leve, uma das mais leves da categoria, 183 quilos, 14 deles só aqui no tanque. Então, com certeza, a frente dela acaba ficando muito leve. Ela pode levantar com uma certa segurança, que eu sei que isso é interessante para muitos de vocês, para mim também é. Mas vamos lá, vamos se ater ao ponto. O que eu quero chegar aqui é que, de repente, um acessório como o amortecedor de direção poderia agregar mais ainda a moto e ela poderia entregar esse pacote que ela entrega, de repente seria mais completo ainda. Outro ponto negativo dessa moto é um daqueles pontos negativos que basicamente a gente fala em todas as motos que a gente faz review aqui, né? Quase todas as motos, mas a Yamaha, a MT-07 está dentro disso também. Preço, essa aqui está custando R$ 40.490 e isso, lógico, é o preço anunciado pela Yamaha, que vai variar aí de região para região, né? Dependendo da cidade que você tá, tem taxa de frete, tem tudo isso, esse preço ainda vai ficar um pouco maior. E outro ponto negativo que para mim é crucial numa moto que está nessa categoria, lâmpadas do farol, lâmpadas de seta, que ainda não são de LED, cara. Lá fora a MT-07 já foi renovada, já tem tudo isso de LED, e aqui no Brasil a gente está mostrando aqui o modelo 2021, que ainda tem essa lampadinha aqui, ó, daquele jeito. E pontos positivos, é claro, tem muitos aqui de sobra, e com certeza sobrepõe os pontos negativos com folga. O primeiro, é claro, a gente sempre vai bater na tecla, o motor. Aqui a gente tem um motor que é uma verdadeira joia. Se ele não fosse isso, com certeza ele não estaria em várias outras motos da montadora. Só para listar outras que tem lá na Europa, são no mínimo 3 que me vem aqui agora de cabeça. E aqui no Brasil a gente espera receber em breve, né, quem sabe, Tenere 700, a nova Big Trail aí da Yamaha, que vai usar esse motor aqui e, na minha opinião, é a escolha mais acertada. Então, a tecnologia crossplane, que a Yamaha sabe explorar tão bem já há muitos anos, muitas décadas, está mais uma vez presente aqui, bicilíndrico, refrigerado a líquido, entregando a potência e a cilindrada que a gente precisa. Ah, você pode muito bem questionar, a casa de 75 cavalos, potência é pouca. Tudo bem, pode ser pouca, mas eu acho difícil você conseguir extrair tudo isso aqui na maioria das vezes que você vai acelerar a moto. Em segundo lugar, o chassi também é uma grande obra de engenharia, também trabalhando muito bem em conjunto com o motor, oferece a ciclística que essa moto aqui oferece. Se você já pôde pilotar uma 07, você sabe do que eu estou falando, e se você ainda não pilotou, corre atrás dessa oportunidade e de repente vai numa loja e corre atrás de um test drive, ou fica incomodando aquele amigo lá que você sabe que tem, pede para ele para dar uma volta nessa moto, que com certeza vai ser uma experiência que vai te agregar e vai fazer com que você fique muito mais apaixonado em moto do que eu sei que você já é. E eu vou elencar também aqui um ponto positivo. O Hugo Renault acabou de falar de 2 pontos positivos, eu vou falar de um deles, que foi uma coisa que eu dei bastante ênfase aqui dessa moto: design. É um design que não só me agrada pessoalmente, mas que conseguiu agradar bastante o público de Naked. MT-07 2021 continua sendo a moto incrível que sempre foi, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então me diz aí nos comentários por quê. E se você não curtiu, também não tem problema, fica à vontade de escrever sua crítica, a gente com certeza vai dar uma olhada e responder se for o caso.
Se você tiver curtido também, eu peço para dar o like, fortalecer, mandar o link desse vídeo para todos os seus colegas, amigos e amigas, fãs de moto como nós somos. Vamos fazer o Motorama crescer, a gente precisa dessa ajuda. Te vejo nessa semana ainda com mais vídeos aqui no Motorama. Um abraço!